Olá, estamos de volta com mais um episódio da série Sono e Saúde, um programa para tirar todas as suas dúvidas sobre problemas do sono, doenças relacionadas ao sono e como você pode evitar e melhorar o seu sono. Doutora Andréa Bacelar, médica especializada em medicina do sono, membro da diretoria da Associação Brasileira do Sono. Hoje nós vamos falar de ronco e apneia do sono. Você normalmente, se você ronca, você não tem consciência, a menos que você tenha um parceiro ou parceira que lhe diz, olha, você está me incomodando de noite, entendeu? Então esse é um problema que realmente não é bom para o seu relacionamento também. Então, Andréa, o que a gente pode falar sobre o ronco? O que é o ronco? Por que algumas pessoas roncam? E como é que se pode resolver esse problema? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender que roncar não faz parte da fisiologia da nossa respiração. Então, roncar não é normal. Ter esse barulho na hora que a gente respira não é normal. E a gente não pode depor contra ou a favor, né? A gente não... Você ronca? Não, eu não ronco. O que acontece muito no nosso consultório, no nosso dia a dia, e hoje com todos os smartphones, fica mais fácil, porque o parceiro e a parceira aceitam a ida ao consultório, porque as pessoas gravam ou filmam, né, a pessoa roncando e falam, olha, tá aqui, é você. Então agora você tem que aceitar que efetivamente você está fazendo esse barulho à noite. E o que é o ronco? Eu queria mostrar uma arte muito importante para as pessoas que não estão familiarizadas, que é o seguinte, olha, aqui a gente está de perfil. Isso aqui é o céu da boca, que a gente chama de pálato. Então, essa parte é do osso, e essa parte é quando a gente bota a nossa língua ali atrás e está mole. Então, chama-se pálato mole. O ronco nada mais é do que a vibração do pálato mole, que pode ser na ins ou na expiração, fazendo aquele barulho. Esse barulho nada mais é do que a vibração disso aqui. Quer dizer, se a gente vir, o ar está passando, mas ele vibra essa parte daqui. E aí é um alerta de que o ar está passando estreitado nesta região, né? Então isso é o ronco. E por que isso acontece? Pois a gente tem muitos fatores para roncar e ter o mais grave do que isso, que é a próxima etapa, né? Que é a apneia do sono. Olha, se a gente olhar aqui, o ar está passando mais estreitado ainda. E aqui na última figura, o ar não consegue passar. Então, isso chama-se hipopneia, quer dizer, o ar passa, mas ele passa numa amplitude menor. E a apneia, pausa respiratória. O cérebro manda respirar, os músculos ajudam para respirar, o diafragma está funcionando, mas o ar não passa por uma obstrução nessa garganta. E aí você me perguntou, causas para isso? É multifatorial, por isso é que o tratamento não é único. Então, a principal causa, principalmente lá na infância, essa região é a região da garganta, então é a região da amígdala. Então, quando a gente tem lá a nossa amígdala aumentada, né? A adenoide na criança também aumentada, estreitando aquele espaço, isso pode ser um fator de apneia do sono. O que acontece? Os órgãos linfóides, a amígdala é um deles, eles tendem a atrofiar, a diminuir com o aumento da idade. Então, com o aumento da idade, provavelmente não é a hipertrofia amigdaliana que está gerando a apneia do sono. Uma outra questão importante é que essa região, a maxila e a mandíbula, elas crescem quando a gente está dormindo, com a boca fechada e a língua tocando no céu da boca, fazendo com que a nossa arcada cresça adequadamente. Então, criança que respira pela boca porque tem a área nasal, ou por alergia, ou por hipertrofia também de regiões dentro do nariz, ela não cresce, a maxila não desenvolve, a mandíbula não cresce, e aí eu tenho também um estreitamento dessa região, propicia ter apneia do sono no futuro. Outra questão, proporção crânio-facial, aquelas pessoas que têm retrognatia, sabe aquele queixo do Noel Rosa, né, nosso famoso Noel Rosa? Então, retro ou micro, queixo pequeno.
essa região que não cresceu para frente, esse espaço atrás também está estreitado. Então, são questões anatômicas que justificam poder ter apneia do sono. Como é que o ronco e a apneia do sono se distribuem nas diferentes faixas etárias? Você falou que tem crianças que roncam por causa de amígdala, adenoide, né? Mas também é muito comum nas pessoas mais velhas. Como é que na sua experiência clínica você observa essa prevalência nas diferentes faixas etárias? A gente tem até uma outra arte aqui que eu gostaria de mostrar, que é uma prevalência, um estudo chamado Episono, um estudo muito importante feito na cidade de São Paulo, mostrando essa prevalência. Olhem que interessante, o homem está em vermelho e mulher em azul. O homem ronca mais e tem mais apneia do sono que a mulher. Aí quando chega lá nos 60 anos em diante, a mulher se equipara ao homem. Por que isso acontece? Mais um fator para a apneia do sono. A mulher tem o hormônio sexual feminino, estrogênio e progesterona. Quando a mulher entra na menopausa, ela deixa de produzir esses hormônios. E isso faz com que ela relaxe mais essa musculatura, então ela passa a roncar e a ter apneia igual ao homem. Por isso é que depois da menopausa elas se equiparam. Então esse é um grande fator. Agora ali, entre 40 e 60 anos, homem tem mais apneia do que mulher, numa relação de 3:1, mais ou menos. E aí tem a questão também da gordura, da localização da gordura, da circunferência do pescoço, do ganho de peso, do sedentarismo, do tabagismo, do álcool, quer dizer, outros hormônios, tireoide tem uma influência muito grande, o hipotireoidismo, a glândula tireoide funcionando pouco, também aumenta a chance de apneia do sono. Então, mostrando que são muitos fatores que levam a quê? A na hora de dormir, roncar e parar de respirar. E isso precisa ser diagnosticado e precisa ser tratado. Você diria que a obesidade, o excesso de peso, é talvez uma das causas principais do ronco e da apneia do sono? Hoje é um fator não só desencadeante, como agravante, né? A gente pode ter apneia do sono, mas ela pode piorar muito com a obesidade, com aquela gordura visceral, com a gordura também localizada, né? Homens, por exemplo, que usam gravata, que tem o colarinho, começou a não abotoar, sinalização de que eu ganhei peso porque eu tenho mais gordura aqui localizada no pescoço. O que você diria para as pessoas que roncam e que têm esse problema de apneia noturna, normalmente dito pelo parceiro ou parceira, o que eles primeiro podem fazer antes até de buscar ajuda médica? Primeiro é entender que eles podem ter o problema. Então, qual é a sinalização? Eu não sei se eu ronco, às vezes eu durmo sozinho, tem gente que vive sozinho, que dorme sozinho, então não pode dizer que ronca, mas eu acordo cansado, eu tenho sonolência durante o dia, meu desempenho está ruim, levantar à noite para urinar é um sinalizador muito interessante, porque a gente tem a bexiga, que é um reservatório. Se a gente urina antes de dormir, a gente tem aquelas 8 horas, aquele reservatório que vai acumulando urina, eu não preciso levantar para urinar. Agora, a queda de oxigênio, porque no momento que eu paro de respirar, não entra oxigênio, não sai CO2. Então, essa alteração dos gases faz com que estimule a produção de hormônio diurético. Então, eu aumento a produção de urina. E isso faz com que eu vá ao banheiro 1, 2, 3 vezes, dependendo da gravidade da minha apneia. Então, se eu estou levantando muito para ir ao banheiro, é um grande sinalizador. Opa, será que eu posso ter apneia do sono? Bom, na sua experiência clínica como médica especializada em sono, você deve atender muitos casos de pessoas com problema de ronco, de apneia noturna. E quais são os principais tratamentos, as causas principais? É isso que nós vamos falar daqui a pouquinho no segundo bloco do programa. Até já! Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa Sono e Saúde de hoje com a doutora Andréa Bacelar.
Bom, nós estamos falando de ronco e apneia noturna. Como é que a pessoa pode avaliar o seu risco de parada respiratória à noite? Existe um questionário que eu queria colocar uma arte aí para vocês. Ele está em inglês, mas eu vou traduzindo aqui, porque a sigla é Stop Bang, e cada letrinha significa uma avaliação. Então vamos lá junto comigo. Snoring, ronca. Você está roncando, né? A parceira diz se você ronca. Você acorda cansado, tem sonolência durante o dia? Alguém observa que você para de respirar durante o seu sono? P, de pressão. Sua pressão está alta? Também não adianta dizer, minha pressão não está alta, mas eu não meço a pressão há 1 ano, porque também tem isso. Não, eu não tenho pressão alta, mas a pessoa tem, mas não mede. Quando mede no consultório, está lá 17 por 11. Nossa, doutora, minha pressão está alta. Quanto tempo você não mede? Há 3 anos. Índice de massa corporal. Como é que a gente calcula isso? A gente bota o peso em quilogramas sobre a altura ao quadrado. Então, 1,60 ao quadrado e o peso em cima. E você divide. Isso tem que estar até 25 é o normal. Acima disso é sobrepeso, depois obesidade leve. Então, se o seu índice de massa corporal estiver acima de 35, existe uma obesidade moderada. Então, isso entra lá. Idade. Se a sua idade estiver acima de 50 anos. Circunferência do pescoço, acima de 40 centímetros. E se você for do gênero masculino. Então, ali nessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desses 8, se você tiver 3 respostas sim, você tem risco de ter apneia do sono, você precisa procurar ajuda. E esse risco pode, inclusive, ser grave, né? A pessoa pode morrer com uma parada respiratória, não é isso? Esse é um outro problema, Sérgio. Muitas pessoas que fazem o estudo do sono, que vão fazer o diagnóstico, não têm apneia leve. Já estão com apneia grave, já estão com comprometimento cardíaco, com arritmia cardíaca, já estão com a pressão muito elevada, já estão sobrepeso, já estão diabéticas. Então a gente vai acumulando comorbidades para ter desfechos desfavoráveis. Voltando um pouquinho nas faixas etárias, crianças pequenas, bebês, têm apneia do sono e pode ser perigoso isso? Pode ser perigoso, né? A criança, principalmente o bebê com alguma síndrome, que tem essa alteração crânio-face, crianças que têm uma desproporção e um queixo muito posteriorizado, criança que tem uma hipertrofia de amígdala, crianças obesas, tudo isso, crianças que respiram pela boca, precisam buscar ajuda, porque a gente tem como corrigir e curar. Muitas das formas de tratamento posteriores na fase adulta, no idoso, são tratamentos mais conservadores, enquanto na criança é curativo, a gente resolve o problema. Bom, o sedentarismo, falta de atividade física, deve estar associado também à obesidade, obviamente, mas também a ronco, não? Com certeza. Por isso é que entra, né, o primeiro tratamento é esse tratamento de regularidade no horário de dormir, alimentação adequada, alimentação não calórica, principalmente próxima à hora de dormir, não ingesta de bebida alcoólica. Aquelas pessoas que ingerem bebida alcoólica vão roncar mais naquela noite, porque vão relaxar mais essa musculatura. O uso de tranquilizante, aqueles tarjas pretas, também ronca-se mais e tem mais apneia as pessoas que usam e abusam de tranquilizante, porque também relaxam mais a musculatura. Não fazer atividade física, o tabagismo, tudo isso são fatores que agravam certamente esse índice de apneia. E quando é que você recomenda aos seus pacientes para usarem o chamado CPAP, naquele aparelho que a pessoa tem que botar na boca de noite para poder não roncar e não ter parada respiratória? Então, primeiro a gente tem que fazer o seguinte, essa arte aqui que eu queria mostrar para vocês. A gente tem que ir num laboratório de sono, que é isso aqui, que hoje está desmistificado, hoje as pessoas já procuram fazer a polissonografia, e mais ainda, hoje a gente pode fazer exatamente isso no domicílio, quer dizer, na própria residência, a gente pode fazer essa questão
botar os fios, os eletrodos na cabeça, avaliar a respiração, avaliar a questão cardíaca, avaliar a oxigenação. Isso também pode ser feito em casa, atualmente. E aí a gente vai diagnosticar esse paciente. Quer dizer, tem apneia do sono? Tem. Qual é a gravidade disso? Quanto que cai de oxigênio? Eu estou em que patamar dessa apneia? A partir daí a gente vai propor os diversos tratamentos que tem. Então tem aqueles tratamentos cirúrgicos, vou tirar a amígdala, vou mexer no palato, vou mexer no nariz, vou mexer ósseo, né, na questão facial, existem tratamentos de avanços maxilos mandibulares, tudo isso é individualizado, a gente vai ver cada caso. Logicamente, em paralelo, vou perder peso, pacientes com cirurgias bariátricas, pacientes obesos mórbidos, que têm apneia grave, fazem cirurgia bariátrica, perdem 30 quilos, podem se curar, resolveram a apneia, porque a obesidade é um fator de diagnóstico de apneia do sono. Agora, não é nada disso, já repus os hormônios, faço atividade física, estou perdendo peso e mesmo assim continuo com a apneia do sono. A gente tem 2 tratamentos conservadores. Um é a placa e outro é a máscara, que a gente pode falar um pouco melhor disso. Então vamos fazer um intervalo agora e daqui a pouco a gente vai falar desses outros tratamentos mais agressivos, digamos assim, para resolver o problema da apneia do sono e do ronco. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Estamos de volta no terceiro e último bloco do programa de hoje sobre apneia noturna e ronco. Na verdade, a maioria das pessoas que têm esses problemas precisam de ajuda médica e nada de automedicação ou de achar que vai resolver com uma solução doméstica, não é isso, André? Realmente a gente precisa da ferramenta do estudo do sono, o diagnóstico é feito desta maneira, né? A gente pode até ter a testemunha do parceiro, olha, eu vejo que ele para de respirar à noite, ok, mas qual é o índice, qual é a gravidade, qual é a queda de oxigênio, como é que está a arquitetura do sono, isso aí a gente precisa documentar para propor o melhor tratamento. E aí definindo-se que a grande maioria, adultos e idosos com apneia moderada a grave, que a gente vai propor um tratamento conservador e que precisa tratar, porque as consequências acontecerão se a gente não tratar, eu queria mostrar para vocês quais são as 2 propostas de tratamento. A gente tem aqui à direita uma placa. Essa placa é feita por dentista de sono. Existe essa especialidade, odontologia do sono. Então o indivíduo vai tirar o molde e vai fazer uma placa sob medida. E qual é a finalidade dessa placa? Projetar a mandíbula para frente. Então o indivíduo ele vai projetar a mandíbula para frente com essa placa. Essa é a finalidade. E aí eu aumento esse espaço posterior. O outro tratamento é com essa máscara. Essa máscara, ela vai gerar uma pressão positiva na via aérea. Se vocês olharem aqui embaixo, existe essa obstrução. No momento em que eu coloco o CPAP, ele está gerando CPAP é o nome do aparelho para corrigir o problema do ronco e da apneia. CPAP é uma sigla em inglês que é pressão positiva nas vias aéreas de uma maneira contínua. Então eu vou determinar uma pressão X, que o médico vai titular e determinar, e aí ele vai botar essa pressão, essa máscara que vai gerar essa pressão, e olha aqui, esse maisinho aqui está mostrando que essa pressão positiva está desobstruindo e eu não tenho mais aquela obstrução nesse retrofaringe, nessa região. Então esses são os 2 tratamentos. Associado a isso, perder peso está sempre junto. A fonoaudiologia do sono é uma outra especialidade que também existe, que para a apneia, ronco primário, que esse ronco mais inocente, eu ainda não tenho apneia, mas eu já tenho ronco, ou uma apneia leve, fazer exercício nessa região pode sim ajudar. Então
é um tratamento coadjuvante que a gente pode também propor para o nosso paciente. Então, você como neurologista especializado em medicina de sono, também tem esses outros profissionais, fonoaudiólogos e otorrinos, dentistas, que podem juntos também ajudar a resolver o problema. Né? A medicina do sono, o sono em geral, ele é multidisciplinar, né? A gente precisa dessa equipe junto para que a gente tenha um tratamento de excelência para o nosso paciente. Agora, o maior problema é que as pessoas pensam que eu não preciso fazer diagnóstico, eu não tenho, eu não vou tratar, ou eu olho essa máscara, eu não vou dormir com isso. O que acontece é que em médio e longo prazo, inexoravelmente, a gente terá consequências. E essas consequências podem ser hipertensão de difícil controle, diabetes, já fases mais graves, né? Obesidade. Há uma dificuldade em perder peso se você tem apneia do sono. Então você está ali tentando perder peso, mas eu tenho apneia à noite, o meu metabolismo está funcionando diferente por conta da apneia. Baixa imunidade, alteração de humor por conta de apneia, alteração da libido. Às vezes os homens aceitam buscar ajuda quando a gente fala que a apneia do sono gera impotência sexual. Existem muitas publicações mostrando que existe uma correlação referente a isso. E questões de morte súbita, de arritmia cardíaca, de AVC, de infarto do miocárdio, né, o derrame também. Então, isso tudo acontece, isso tudo é fato. E a gente tem estatísticas graves. Por quê? Exatamente como eu falei, a gente tem 80% da população ainda sem diagnóstico, pela dificuldade de procurar um especialista, pela dificuldade de fazer o exame, pela dificuldade de adquirir o aparelho, da adesão ao aparelho. Então é todo um processo que ainda é muito difícil, né, para a população em geral, que fazem com que o diagnóstico e o tratamento não aconteçam. Só que acontece o derrame, acontece o infarto, acontece a polifarmácia, né? O paciente chega, eu tenho hipotireoidismo, eu sou hipertenso, eu sou diabético, eu tenho colesterol alto, eu tomo esse monte de remédios, mas eu não trato a apneia do sono. Enfim, é preciso um tratamento realmente urgente quando a pessoa já sente que o parceiro avisa, olha, esse ronco, você está no meio da noite, você acorda aquela respirada de quem tinha parado de respirar. Nem engasga. Né? Bom, André, está chegando ao fim do nosso programa e como sempre, a gente quer ouvir a sua dica de hoje, né, no quadro Boa Noite com a doutora Andréa Bacelar. Boa noite com a doutora Andréa Bacelar. Dicas preciosas sobre o sono com quem mais entende do assunto. A dica de hoje, como falamos de ronco e apneia do sono, eu queria que a gente tentasse fazer a última alimentação 2 horas antes de dormir. E que essa alimentação não seja muito calórica, nem muito volumosa. Dessa maneira a digestão vai ser feita, eu vou evitar refluxo, eu vou evitar a apneia do sono. E mais uma dica relacionada à questão de ingesta é álcool. Não ingerir álcool próximo à hora de dormir, porque eu vou relaxar mais essa musculatura e eu vou aumentar a chance de ronco e de apneia do sono naquela noite. Bom, então com essa última dica nós vamos encerrando o nosso Sono e Saúde de hoje. Até a próxima!